Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo o estudo de Tiago e o tema de hoje será amizade com Deus ou amizade com o mundo, né? Uma escolha que nós devemos fazer e o nosso tema está baseado em Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o 6, tá bom? Então vamos ler aqui a palavra que diz, que vai falar o seguinte: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão vos afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus, né? Aqui nesse texto, nós vemos algumas situações que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, a origem, né, das guerras, das contendas que às vezes acontecem no nosso meio, que às vezes acontecem entre as pessoas. E depois vamos falar dessa questão de amizade com o mundo, amizade com Deus, porque às vezes as pessoas querem conciliar, né, essa questão de estarem aí no mundo e experimentando, vivendo, né, e aceitando os valores do mundo e de repente falando que ainda assim Deus as aceita, que Deus, né, ele continua com elas, que ele está se agradando. Então nós precisamos aí analisar bem essa questão para a gente ter um ensinamento correto, bíblico e que seja prático e ativo nas nossas vidas mediante a direção da palavra de Deus, que é o mais importante, né? Não é a nossa opinião pessoal, mas sim a palavra que está nos ensinando e nos direcionando para que nós tenhamos aí uma atitude correta com relação à prática do nosso dia a dia. Então vamos começar aqui. O verso 1 a 3, né? A gente vai falar um pouquinho da origem das contendas. Primeiro ponto aqui é de onde procede as guerras e as contendas. E ele fala dos prazeres que militam na carne. Então, uma vez a gente tem relacionamento com as pessoas, embora ao aceitarmos Jesus, nós nos tornemos cidadãos dos céus e a gente comece a caminhar, né, nos movendo no sobrenatural, tendo uma nova vida com Cristo, vivendo novas experiências, tendo novos valores para que nós possamos aplicados ao nosso dia a dia, ainda assim nós vamos ter continuar convivendo com as pessoas, convivendo com a nossa família, convivendo com as pessoas na igreja, convivendo com os nossos companheiros de trabalho, convivendo com muitos dos nossos amigos, com as pessoas que cresceram ou convivem com a gente na nossa vizinhança, né, em outros ambientes que nós fazemos parte. E tudo isso, às vezes, vai gerar algumas situações de brigas, de contendas, de guerras, dependendo do conflito de interesses, dependendo das coisas que acontecem. E se nós alimentarmos essas guerras, essas contendas, esses conflitos, a gente vai estar agindo igual elas, né? Não vamos ter nenhum tipo de mudança e nem nenhum tipo de transformação depois que nós aceitamos a Jesus. Mas nós vemos, mediante a palavra, que nós devemos ser pacíficos, que a nossa vida ela deve ser uma vida de paz, que onde quer que nós estejamos, nós devemos ser pacificadores, nós não devemos viver a contender, alimentar brigas, alimentar ódio, alimentar essas coisas, e muitas vezes essas coisas têm fruto como obra da carne. É uma obra da carne que está sendo aí, ainda não foi tratada nas nossas vidas, e a gente aí acaba manifestando essas obras e fazendo com que as guerras aumentem. E quando nós falamos dessa questão de obras da carne, significa o seguinte, que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos uma experiência chamada novo nascimento, uma experiência de regeneração, onde o nosso espírito é revivido e nós passamos a ter uma vida espiritual e uma natureza espiritual. O Espírito Santo ele habita em nós e vai nos ajudando na nossa caminhada de acordo com os valores, de acordo com os princípios que são descritos na palavra de Deus. Então, o nosso espírito, a nossa vida espiritual, ela deseja essas coisas, deseja se alinhar com o Senhor e deseja buscar mais dele. Só que, em compensação, nós temos ainda a nossa natureza carnal.
nossa natureza carnal, que é feita das nossas emoções, que é feita dos nossos desejos, das vontades do corpo, de todos os prazeres que envolvem, tanto físicos quanto emocionais, dentro da nossa jornada de vida. E muitas vezes vai haver um conflito entre a nossa natureza espiritual, que deseja as coisas de Deus, e a nossa natureza carnal, que deseja as coisas do mundo, as coisas relacionadas aos prazeres dessa vida. E aí, dentro desse conflito, a maior, quem vai vencer é quem nós alimentamos mais, né? Se nós alimentarmos mais a nossa vida espiritual com oração, com leitura da palavra, ouvindo louvores, participando dos cultos da igreja, participando das reuniões de grupos menores, cultos nos lares, células, ou da maneira como a igreja se organizar, escola bíblica dominical, né? Então, é importante que nós estejamos sempre nos alimentando das coisas relacionadas a Deus e estando em comunhão com pessoas que andam com Deus. Agora, se nós alimentarmos mais a nossa carne, né? Lendo coisas que de repente não edificam, vendo coisas na televisão e na internet que só trazem o despertar do desejo do nosso corpo, dos prazeres, da velha vida antes de Cristo. Se nós só andamos com pessoas que vivem falando besteiras, vivem brigando, vivem tentando nos seduzir, tentando nos levar para caminhos maus, automaticamente também eu estou alimentando mais a minha carne, e quando eu tiver que tomar uma decisão com relação a viver em santidade, viver na presença de Deus ou satisfazer os desejos da carne, aquilo que estiver mais forte vai vencer. Então, se eu tiver mais a presença de Deus na minha vida, automaticamente eu vou rejeitar as coisas do mundo, as coisas da carne, e vou seguir pelo caminho de Deus com mais facilidade. Agora, se eu estiver me alimentando mais com as coisas da carne, as coisas relacionadas a essa vida, quando vier a proposta, né, a situação ali para que eu siga por esse caminho, eu vou estar mais forte desse lado e eu vou seguir pelo caminho tortuoso e vou ali fazer com que as coisas de Deus fiquem de lado. E isso vai gerar muitas vezes guerras, vai gerar contendas, vai gerar brigas, vai gerar inimizades, vai gerar todo tipo de situação contrária, porque o prazer do pecado, o prazer carnal, ele dura só um instante, ele dura aquele momento em que ele está sendo realizado, mas as consequências sobre as nossas vidas, elas podem ser desastrosas e cheias ali de consequências, não somente para nós, mas para tudo aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, da nossa cobertura, ou seja, de filhos, de pessoas que estão ali debaixo da nossa responsabilidade, tudo começa a ruir e a dar errado. Então é muito importante que antes de tomar decisões nós pensemos bem, que nós possamos sempre nos alimentar antes e guerrear antes, né, para que nós possamos nos manter no caminho reto e evitarmos essas contendas vindas da parte da carne aí, quando a gente tiver que tomar uma decisão que não seja favorável ao propósito e ao plano de Deus para as nossas vidas. Então, esse é um ponto para nós estarmos meditando. Outro ponto para nós estarmos meditando é por que não obtemos o que nós pedimos, né? Então a gente percebe que muitas vezes, mesmo diante da vida cristã, nós começamos a pedir muitas coisas, começamos a ter necessidades, começamos ali, né, a andar na presença de Deus, e de repente a gente começa a ver que algumas pessoas parece que tudo que elas pedem acontece na vida delas, e elas têm uma vida ali vitoriosa, uma vida na presença, uma vida que realmente se move no sobrenatural, e às vezes a gente fica para trás nesse quesito. A gente pede, não recebe, parece que tudo se deteriora nas nossas vidas, parece que nada dá certo. E existem algumas situações que nós devemos observar para ver se nós estamos cometendo esses erros, cometendo aí esses pecados, ou estando fora da presença de Deus, de forma que as nossas orações elas não passem do teto. E tem orações que são feitas que não passam do teto, que são orações que são feitas por pessoas que estão deliberadamente afastadas de Deus, deliberadamente afastadas ali da presença dele, e de repente acabam não sendo ouvidas por conta dos pecados e das más escolhas que fazem na vida. Então, quando nós nos arrependemos, aí sim, Deus ele escuta a nossa oração porque o peso do pecado é tirado, porque, né, a separação, o muro da separação, o abismo da separação ele é retirado e nós novamente temos comunhão com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos vivendo deliberadamente no pecado e cometendo certas atitudes, o Senhor ele acaba não nos ouvindo e acaba ali, né, as nossas orações não passarem de meras palavras vazias. E analisando os textos ali, ele fala de algumas coisas. Ele fala de cobiça, fala de morte, fala de inveja, fala de guerra
que não levam a nada, né? Ou seja, quando nós estamos cobiçando as coisas dos outros, né? Cobiçando por inveja aquilo que o outro tem ou aquilo que o outro conquistou, nós realmente não estamos com a motivação correta diante da presença de Deus, não estamos com a motivação correta para estarmos ali pedindo. Pedindo porque o outro tem, pedindo porque o outro conquistou, pedindo porque o outro, né, está avançando e nós não. Então a gente tem que tomar cuidado com a motivação do nosso coração. Se a nossa motivação não for glorificar a Deus, não for o amor por Deus, o amor pelo próximo, para suprir as nossas necessidades, que realmente sejam necessidades, a gente acaba pedindo simplesmente porque outros têm, porque outros, né, estão conquistando, e isso muda completamente o foco da nossa oração e a fonte, né, das nossas palavras. Então devemos tomar cuidado com a cobiça, com a inveja. Ele fala também da morte e da guerra, quando nós estamos agindo de forma que as pessoas morram. Morram não somente fisicamente, matar no assassinato, né? Mas às vezes nós matamos sonhos, matamos planos através das nossas palavras. A pessoa vem toda empolgada, nossa, eu estou com vontade de fazer isso e aquilo, vou estudar, vou fazer um novo projeto, um novo plano na nossa vida. Fala, isso não vai dar certo, outros já tentaram, por que você vai fazer isso? Não perca seu tempo. E joga como se fosse um balde de água via. Esses são os assassinos de sonhos, assassinos de planos, assassinos de projetos. Então, nossa boca ela não deve ser usada dessa forma. Deve ser usada para incentivar, para dar um bom conselho, no máximo para que a pessoa ela veja uma ou outra dificuldade que ela vai ter que enfrentar, mas que ainda assim incentivar ela a continuar, a perseverar, a enfrentar as lutas, os desafios e a vencer. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, que nós venhamos a ser motivadores e não pessoas que simplesmente, né, matam os sonhos, matam os projetos sem nem sequer conhecer, né, a capacidade da pessoa e principalmente o relacionamento que ela tem com Deus, a direção que ela tem com Deus para estar se propondo a realizar aquilo que ela está querendo. Então esse é um ponto aí importante e fundamental, né? Sempre incentivar e nunca matar. E com relação às guerras também, às vezes tem pessoas que gostam de guerras, né? Gostam de contendas, procuram briga com as outras pessoas, querem confrontar tudo, querem confrontar todos, e nem sempre é assim, né? Às vezes a gente vê o erro, nós devemos sim confrontar, mas confrontar em amor, né? Não confrontar na guerra. Uma coisa é você chegar lá e falar, olha, isso aqui está errado por conta disso, 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 né? Dar chance de arrependimento, ter uma chamada para o arrependimento e dar uma chance de mudança, falando, olha, Deus pode te restaurar, Deus pode mudar a sua vida, pode mudar a história. Porque todo o confronto que nós vemos na Bíblia, ele sempre traz a questão do confronto, a chamada para o arrependimento e a oportunidade de mudança, a oportunidade de restauração da parte de Deus. E às vezes a gente vai lá e busca a guerra pela guerra. Simplesmente não gosta de alguém ou não gosta da ideia de alguém e fica confrontando e brigando e querendo destruir, querendo matar e aquela coisa toda simplesmente pela guerra. Mas a verdadeira chamada do arrependimento que acontece em toda a Bíblia é assim, né? Deus ele sempre tem uma palavra de esperança no final. Você lê os profetas, por exemplo, a palavra dos profetas, especialmente os profetas maiores, a gente viu que eles confrontavam o povo de Israel, confrontavam reis, confrontavam pessoas que estavam em pecado, com até uma certa dureza. Mas nunca ficava somente ali, né? A gente não pode pegar somente aquele trecho das escrituras para basear a nossa atitude que nós vamos ter com outras pessoas. Mas sim, eles chegavam ali, depois eles chamavam para o arrependimento e mostravam que se eles se arrependessem, teriam um bom caminho, teriam restauração, teriam cura para suas vidas. E é isso que nós devemos ter, né? O nosso objetivo é trazer cura, é trazer restauração, é trazer mudança para as vidas e não simplesmente ficar brigando pela briga, pelo que quer que seja. Hoje as pessoas querem brigar por tantas coisas, se posicionar a respeito de tantas coisas, mas esquecem de se posicionar a respeito de Cristo e da sua salvação e trazer esperança para todas as vidas, né? Então esse é um ponto aí importante para nós. Até o próprio Jesus, né? Jesus ele tinha três públicos alvo ali. Ele tinha o público popular, né? Que ele sempre dava uma palavra de arrependimento, uma palavra de ajuda. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tinha a palavra para os discípulos, que era uma chamada mais para o compromisso, né? Aquele que quiser. Quem quiser, não era obrigado. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que o evangelho é renúncia, o evangelho
ele precisa realmente que a gente abra a mão para estar conquistando, né, a questão ali da salvação que é em Cristo. Até tem um ditado que ele não é bíblico, ele é do mundo, mas exemplifica bem isso, né? Fala que o ditado, se você quiser beber do meu chá, precisa esvaziar a sua xícara, né? Então, é uma coisa mais ou menos parecida. Se nós quisermos realmente a vida que Deus tem para nós, nós precisamos nos esvaziar da velha vida, do velho homem, né, fazer o velho homem morrer para que nós possamos viver em novidade de vida. Então é para aqueles que querem. Ninguém é obrigado a fazer, mas quem quer realmente seguir, quem quer essa transformação, é necessário que ande na presença de Deus de acordo com suas regras e os seus propósitos. E outra coisa, né, voltando a isso, o terceiro público, voltando ao que eu estava falando, o terceiro público é os fariseus, né, os opositores, que Jesus ele ali, às vezes tinha uma palavra um pouco mais dura, tinha um posicionamento um pouco mais veemente, mas isso não significa que ele não amava aquelas pessoas e que ele não queria, né, aquelas pessoas perto dele. Muito pelo contrário, a gente vê que muitos dos fariseus que se aproximaram de verdade, exemplo de Nicodemos, Jesus teve conversas inteligentes, explicou princípios espirituais, mostrou para eles os caminhos ali da salvação. Então a gente vê que vários deles ali tiveram ali uma conversa muito proveitosa com Jesus. E no final, quando ele estava sendo crucificado, todos os fariseus estavam lá, tirando sarro, desce da cruz, não é o filho de Deus, não sei o quê, salvou a outros, poderia salvar a si mesmo, né, se fosse verdadeiro. Então estavam ali tirando sarro, estavam confrontando as palavras de Jesus, e Jesus ele fala da seguinte forma: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus mostra o seu verdadeiro coração ali naquele momento, ao não rejeitar os fariseus, né? A não rejeitar aquelas pessoas. E depois, quando a igreja foi estabelecida, muitos deles acabaram se convertendo, né? Muitos deles acabaram aceitando a fé e sendo transformados pelo próprio Jesus. Então a gente percebe o seguinte, né? Que a guerra ela não leva a lugar nenhum. Nós devemos sim confrontar, se posicionar a favor das coisas certas, mas sempre trazendo uma palavra de esperança, sempre trazendo uma palavra de motivação, nunca falando mal de ninguém, de quem quer que seja, né? E estamos aí buscando a parte do Senhor, que Ele traga essa restauração e essa cura para as nossas vidas e nos ensine a maneira correta de vivermos. E o outro ponto, né, que a gente vê ali do verso tem mais um ponto aqui ainda dentro desse tema, né? A questão do pedir e não receber porque pedimos mal e pedimos para esbanjarmos em nossos prazeres. Então, muitas vezes também isso acontece, né? A gente pede e não recebe porque pede com a motivação errada, como eu estava falando anteriormente. Pede para esbanjar, pede, né, porque a gente quer aparecer, pede para porque nós queremos mostrar para as outras pessoas que nós temos, que nós somos bons, que nós temos intimidade com o Senhor, e não é a motivação correta de glorificar e exaltar ao Senhor. Então, a gente deve tomar cuidado, cuidado com o coração e sempre pedir, né? Senhor, isso que eu estou pedindo está realmente de acordo com o teu propósito para a minha vida? Isso que eu estou pedindo é realmente uma necessidade? Isso que eu estou pedindo realmente eu tenho a motivação correta para fazê-lo? E uma vez que eu recebo essa motivação e essa direção, eu insisto, recebo, e tudo aquilo que eu receber e tudo aquilo que eu viver vai ser para a glória de Deus, tá bom? E no verso 4 até o 6 vai dizer o seguinte: ser amigo do mundo ou amigo de Deus, né? Que é o tema da nossa mensagem. Então a gente percebe o seguinte, que às vezes, né, dentro da nossa caminhada, especialmente nos dias de hoje, né, hoje nós estamos especificamente no ano 2021, a gente vê o seguinte, que muitas pessoas, mesmo sendo da igreja, elas querem dar um jeito de adaptar o evangelho, adaptar os propósitos, os planos de Deus com as coisas do mundo. Querem viver as coisas do mundo, o melhor dessa terra, e ao mesmo tempo ter ali a presença de Deus sobre a sua vida, né? Querem fazer as coisas que todo mundo faz, querem ser bem aceitas, não querem nenhum tipo de perseguição sobre as suas vidas, mas ainda assim querem continuar sendo amigas de Deus, querem continuar vivendo no sobrenatural, vendo a promessa, a presença de Deus se manifestar em sua vida e fazer com que tudo dê certo. Só que isso, infelizmente, ele não é possível. Ou felizmente, né? Porque isso faz com que nós tenhamos uma experiência verdadeira com Deus. Primeira coisa que ele fala, né? É que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou seja, eu não tenho como ser amigo do mundo, amigo dos seus sistemas de valores, amigo das coisas que o mundo faz, e ao mesmo tempo me
manter amigo de Deus, fazer com que Deus continue se agradando de mim. Não tem como eu agradar ao mundo e às pessoas que vivem dentro da sistemática do mundo e ao mesmo tempo agradar a Deus. Então eu tenho que fazer uma escolha. Onde eu desejo estar? Desejo estar no mundo ou desejo estar com o Senhor? E essa é uma escolha que não tem meio termo, né? O meio termo me faz automaticamente estar no mundo. Aí entra naquela questão da mornidão, do crente morno, né? Aquele que não é frio nem quente. Ele se acha quente pelo fato de se achar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo ele é frio, porque ele está longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor e andando no mundo. Então ele acaba sendo morno. Esse é o pior tipo, porque o frio, ele sabe que ele está errado e ele tem a chance de arrependimento. Deus ele pode tocá-lo para arrependimento. E o quente já está andando na presença do Senhor. Agora o morno não. O morno ele não quer se arrepender porque ele acha que está tudo certo, que é assim mesmo que tem que se viver e assim mesmo que as coisas vão dar certo. E não são. Infelizmente elas não são e ele precisa de arrependimento o mais breve possível. Então não tem como eu aceitar o sistema de valores do mundo e ao mesmo tempo o sistema de valores da igreja, né? O sistema de valores ali que Deus descreve através da sua palavra. Então é importante eu primeiramente ler que o conhecimento ele traz discernimento, o conhecimento, né, ele revela a verdade, uma vez que a verdade conhecida ela liberta. Então eu preciso ler a Bíblia, compreender a palavra, ler a Bíblia como um todo e não versículos isolados para tentar provar doutrinas, né? Porque eu consigo provar exatamente aquilo que eu quiser na Bíblia. Basta eu pegar os textos fora dos seus devidos contextos, junto um com o outro, fica meio tortuoso, mas quem não conhece nada acaba engolindo, né? Acaba engolindo porque não tem como argumentar contra. Mas a partir do momento que eu conheço as doutrinas bíblicas, que eu conheço ali os textos bíblicos, que eu conheço os textos dentro dos seus devidos contextos, nos quais eles foram escritos, e conheço a Bíblia como um todo, fica muito mais difícil de eu ser enganado e de eu aceitar uma argumentação que eu veja que está claramente fora do propósito e do plano de Deus para a vida das pessoas. Então eu preciso primeiramente conhecer para depois tomar uma decisão. Seguir por esses princípios, seguir por esses preceitos e não aceitar aqueles que estão ali, que ferem os princípios de Deus e estão claramente tentando se alinhar com os princípios do mundo. Então, esse é um ponto, né? A inimizade com Deus, a amizade com Deus é inimizade para com o mundo. O outro ponto é aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, né? Ou seja, não tem como mesmo. Se eu quiser ser amigo do mundo, se eu quiser adaptar os meus valores, se eu quiser andar fazendo as coisas que as pessoas fazem, se eu quiser, né, me alimentar das coisas que as pessoas se alimentam, não no sentido de comida, mas no sentido de conteúdo, no sentido de conhecimento, essas filosofias, essas coisas que às vezes elas têm aparência de sabedoria, né? Elas até agradam o nosso coração por serem motivacionais, etc., mas às vezes elas ferem os princípios de Deus. Então é muito importante que eu esteja, primeiramente, me alimentando das coisas do Senhor, procurando realmente buscar a Deus através de um devocional consistente, através de oração, através de leitura da palavra, experimentar o relacionamento com Deus de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, e a partir desse momento que eu estou experimentando essas coisas, aí sim, né, eu tenho condições de tendo a experiência genuína, rejeitar tudo aquilo que me leva a uma experiência contrária. Então esse é um ponto importante, né? A gente está ali não desejando ser amigo do mundo, né? Mas sim desejando ser amigo de Deus. E quando nós estamos com as pessoas que fazem parte do sistema do mundo, não rejeitá-las, né? Que a gente deve rejeitar o sistema do mundo, mas não rejeitar as pessoas. As pessoas nós tratamos com respeito, as pessoas nós tratamos ali com todo, né, a naturalidade do mundo, independente daquilo que elas façam, deixem de fazer, mas nós não omitimos de falar a verdade, de falar que o pecado ele continua sendo pecado, que o pecado ele traz consequência, que de Deus não se zomba, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos, e tentando mudar a semeadura das pessoas para que elas possam colher bênçãos sobre as suas vidas, de forma que elas possam conhecer a Jesus de verdade, de forma que elas possam ser restauradas por Ele e andarem no caminho do Senhor. Então a gente vai estar junto com as pessoas, não para viver aquilo que elas vivem, não para fazer aquilo que elas fazem, mas sim para falar de Jesus, para falar da salvação, para falar do amor, do perdão, do poder de Deus para libertar, para falarmos da transformação,
da restauração, da nova vida que Deus tem para nós e principalmente do livramento da condenação e o livramento do inferno e do juízo final, que um dia todos nós iremos passar, mas aqueles que têm Cristo estão livres e vão viver eternamente com o Senhor. Então esse é um ponto aí para nós estarmos falando. Rejeitamos toda a sistemática do mundo, todo o seu sistema de valores, mas as pessoas não. As pessoas elas precisam conhecer a Deus, conhecer a salvação que é em Jesus Cristo e, se elas quiserem serem transformadas por Ele, que elas possam aceitar Ele num compromisso vivo e verdadeiro e mudarem de vida aí de acordo com a vontade de Deus. Somos potenciais instrumentos de transformação. Mas para isso a gente tem que realmente se posicionar contra o sistema de valores do mundo e a favor das pessoas de acordo com a vontade de Deus para nós. Então esse é um ponto. E para a gente finalizar, a gente vê alguns princípios a serem observados ali. Primeiramente, esse texto ele fala que o Espírito Santo ele habita em nós, né? E uma vez que o Espírito Santo ele habita em nós por conta da nossa aliança que nós temos com Deus, o Espírito Santo ele vai fazer com que nós andemos em santidade, vai fazer com que nós tenhamos uma vida diferente. E ele, ao se relacionar conosco, ele deseja também que nós andemos com uma vida que o agrade. Né? A palavra de Deus, lá Paulo ele nos ensina que nós não devemos apagar o Espírito sobre a nossa vida, porque todas as vezes que nós escolhemos o pecado, todas as vezes que nós escolhemos o sistema de valores do mundo, que nós escolhemos estar a favor das pessoas e contra Deus, o Espírito Santo ele vai se apagando na nossa vida. E uma vez que ele se apaga, a tendência da correção, do confronto com relação ao pecado, ele também diminui. E vai chegar uma hora que a nossa mente fica cauterizada, a gente aceita o erro como se fosse verdadeiro, aceita o pecado como se fosse algo natural nessa vida, e aí a gente começa a defender o pecado ao invés de defender a Deus. Isso aconteceu já com várias pessoas que andaram com Jesus, que apagaram o Espírito sobre a sua vida, e pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso a gente deve vigiar e orar, como o Senhor fala, para que nós não venhamos a cair em tentação, para que nós não venhamos a apagar o Espírito e não venhamos a cair nessa armadilha e nesse laço que vai nos prender no mundo e vai fazer com que a gente defenda o mundo e acabe se posicionando contra a Deus e os seus valores. Então, esse é um ponto importante aí para a gente estar pensando. Outro ponto também que fala ainda a respeito dessa questão do Espírito Santo é o seguinte, que a palavra nos diz que nós devemos ser santos assim como ele é santo. E a palavra santo significa separado, né? Separado para a obra, consagrado a Deus. Então é isso que nós devemos ser: buscar a santidade, buscar a consagração, buscar nos livrarmos dos valores relacionados ao mundo e vivermos vidas realmente que alegram ao Senhor, que o glorificam, que o exaltam, mesmo que as pessoas do mundo venham a se desagradar de nós. O mais importante é que nós agrademos a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E por fim, ele fala o seguinte: que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui entra uma coisa, né? A principal coisa para que nós possamos nos aproximar de Deus é ter humildade. Humildade para que nós possamos reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós não somos bons diante de Deus, que nós precisamos realmente da sua misericórdia, da sua graça. E uma vez que nós temos essa humildade, isso também nos capacita a pedir: Senhor, me fortalece com tua graça. Me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda, Senhor, para que eu não entre nas situações de carnalidade, que eu não venha a ser seduzido por pessoas mal intencionadas, pelas forças espirituais das trevas e possa continuar nos seus caminhos. E uma vez que a gente tem essa humildade de reconhecer as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros e pedir ajuda ao Senhor, pedir para que Ele nos ajude, Ele simplesmente ele vai nos ajudar. Jesus, certa vez, ele fala que sobe um fariseu e ele sobe um publicano ao monte para orar. E o fariseu ele falava o seguinte: Senhor, graças te dou porque oro todos os dias, jejuo 2 vezes por semana, dizimo de tudo que tenho e não sou como esse pecador, apontando para o publicano. E o publicano ele orava ali, mal levantava a cabeça e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ele fala que o segundo desceu justificado, e não o primeiro. Imagine só se você tem um crente que ora todo dia, que jejua 2 vezes por semana e que dá dízimo de tudo que ganha. Esse aí é o crente perfeito, né? Você fala: nossa, esse crente aí, ele anda na presença de Deus. Mas Deus, ele não olha esse tipo de coisa, ele olha o coração. E o coração do publicano era o coração arrependido, o coração desejoso de misericórdia.
Então foi ele que desceu justificado, e não aquele que praticava e se achava certo porque praticava algumas atitudes diante do Senhor. Claro que a prática das coisas boas sempre são bem-vindas, né? E elas acrescentam na nossa vida, mas o mais importante é a motivação dessa prática no nosso coração. Então, humildade em primeiro lugar. E a soberba não. A soberba é como um fariseu, né? Faço isso, faço aquilo, não sei o quê, e eu sou melhor que os outros porque eu faço. Esse não é justificado diante de Deus, e esse acaba sendo rejeitado. Então, que nós possamos ter essa humildade no coração, essa busca, né, essa perseverança, para que o Senhor nos transforme e nós verdadeiramente possamos ser amigos de Deus, possamos ser livres das contendas e viver uma vida cristã que o agrada em todas as coisas, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, tenha aí um excelente dia no nome de Jesus e fique na paz.